A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma live, uma transmissão do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Hoje aqui com o culto de doutrina, ensino da palavra do Senhor. Culto de doutrina é um culto que edifica a igreja, desde que venha com a palavra revelada, a palavra de Deus, extraída das Escrituras, dirigida pelo Espírito Santo. Então é isso que Deus usa para falar com a sua igreja. E Ele usa os seus instrumentos. Eu estou aqui me colocando como instrumento do Senhor, em total dependência dEle, para poder ministrar esta palavra de hoje, que está no Salmo de número 77, né? Que vai do versículo 1 ao versículo 14. Então vamos aguardar os nossos irmãos estarem chegando para que possamos dar início. Enquanto isso eu vou dando aqui os recados, né? Para a escola dominical que nós temos no domingo, pela manhã, 10 horas da manhã, gente. É live, não é presencial. Todos estão em casa. E é um curso de teologia que eu estou aqui ministrando. São 13 aulas. Se todos participam das 13 aulas, já fizeram um curso, uma parte de um curso de teologia. E isso é importante para todos nós. Todos nós temos que aprender a palavra do Senhor. Jesus enfatizou para estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Deixou seus apóstolos que deram a palavra de edificação da igreja, que estão aí nas cartas apostólicas, que são cartas doutrinárias, mas toda a Escritura ela é útil para corrigir. Hoje estamos usando o Salmo 77, mas é um salmo também que nós levamos para o lado doutrinário, para trazer-nos lições que vão nos edificar, nos fortalecer, nos animar, nos motivar. Tudo isso é o resultado da palavra revelada de Deus. Palavra revelada de Deus, não basta ter o conhecimento, tem que ter a sabedoria do conhecimento, que a sabedoria é a revelação do conhecimento. E é isso que a igreja precisa, a revelação do conhecimento, que é a palavra da sabedoria. E também que tenha a virtude do Senhor sendo fluída e fruída pela ministração. Então a palavra ela vai junto com o poder de Deus. Se você recebe esse poder, então você está abrindo o coração para o Espírito Santo operar coisas que precisam ser operadas no nosso interior. Então há necessidade de abrirmos o coração, estarmos com toda atenção àquilo que é ministrado na palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Então isso vai te fortalecer, te edificar, vai curar feridas interiores, vai te restaurar, vai te trazer mais paz, vai te trazer uma série de benefícios que o Espírito Santo opera através do poder da sua palavra, da palavra do Senhor. Então estamos aqui com o Salmo de número 77. Então lembrando, escola dominical, domingo, 10 horas da manhã, o tema está na lição 3, Acabe e o profeta Elias, né? Então vamos falar dentro desse tema aí, que envolveu o rei Acabe e o profeta Elias. Vamos falar de Jezabel, vamos falar de Azera, de Baal, né? Que eram deuses que eles adoravam, que na realidade era o diabo que eles adoravam, né? Inventaram, confeccionaram lá a imagem, adoravam aquelas imagens, e por trás da imagem, de toda a imagem, tem um demônio.
de por trás de toda a imagem daqueles tempos e dos tempos de hoje, por trás de toda a imagem tem um demônio. É uma forma de Satanás fazer com que pessoas se inclinem diante daquela imagem, estão se inclinando diante dele, sem saber que estão se inclinando diante do diabo. Essa é uma realidade que muitos não enxergam, tá? Então, lição 3, Acabe e o profeta Elias. Agora vamos para a doutrina. Eu quero fazer uma saudação a todos os irmãos, estou vendo aqui vários irmãos, né? Tem os que já estão assistindo pela televisão, que aí não aparece aqui no celular, né? Que vai pelo Chromecast e passa para a televisão, né? Tem que ser a televisão Smart e o Chromecast, aí você passa para assistir pela televisão, tá bom? Então, o tema aqui, o título, é Clame que a vitória vem, tá? Então, está no Salmo de número 77. Então, vamos ler aqui a partir do versículo 1 até o versículo 14, tá bom? Vamos lá? Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. E ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa de geração em geração. E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Amém? Lembrando aos irmãos que eu sempre faço uma oração antes de iniciar a live. Por isso que eu não faço essa oração agora. Já fiz a oração. E que os irmãos estejam em espírito de oração. Esse salmo, ele foi atribuído, a composição dele, para Asaf. Quem era Asaf? Asaf, ele viveu nos tempos de Davi e também no tempo do reino de Davi e no tempo do reino de Salomão. Tá? Então, foi nesse período que Asaf viveu. Ele era mestre do canto, ele que regia os cantores, né? Também ele era profeta e era poeta. E nesse período que ele compõe esse salmo, dada uma circunstância que ele estava vivendo. Tudo tinha uma motivação para ele compor dessa maneira. Mostrando aqui, dentro desse salmo, que ele estava numa situação de desequilíbrio. E nós precisamos ter o equilíbrio, tanto nas situações boas como nas situações más. Não podemos perder o equilíbrio. E para não perder o equilíbrio, temos que estar firmado na palavra, em perfeita sintonia com Deus, em comunhão com Deus, porque sabendo e entendendo que a nossa vida sempre tem altos e baixos. Tem tempos que as coisas estão bem para nós, parece que está tudo indo bem, mas tem tempos que vêm as adversidades. Podemos, e creio que pessoas que estão aí assistindo, algumas estão até bem,
parece que está tudo bem, mas tem outras que não estão no período da adversidade. Então, todos nós vamos ter esses períodos bons e os períodos maus. Mas dentro desses dois períodos, né, nós temos que manter o nosso equilíbrio. E esse salmista, esse compositor do Salmo, que compôs o Salmo, ele estava numa situação de desequilíbrio espiritual. Então ele mostra aqui que ele clamava a Deus, porque tem gente que só clama a Deus, só vai buscar a Deus quando está na parte da tribulação, da dificuldade, né? Quando está na parte boa, que está tudo bem, ele não clama a Deus, parece que se afasta um pouco. Por isso que para nós, Deus já deixou dessa maneira mesmo, para tratamento nosso, tratamento dos seus filhos. Ele sabe que se a nossa vida fosse totalmente tranquila, com tudo bem, com tudo certinho, dando tudo certo, ele sabe que a nossa fé esfriaria. Então, por isso que de vez em quando acontece, permite dificuldade, permite que provas venham, que situações venham, mas elas vêm até onde nós podemos suportar. Mas isso, para nós, é didático. É Deus impondo a sua didática para aprendermos. E quanto mais tribulações, situações aflitivas, aflições venham, e você supera com equilíbrio, então você cresce espiritualmente. O nosso crescimento espiritual, ele vem através de vencer etapas de provações. Tem uma etapa, depois vem outra etapa, você vai superando todas essas etapas, então você vai crescendo espiritualmente, você vai se fortalecendo espiritualmente, você deixa de ser um anão espiritual e se torna um gigante espiritual. Porque tem crente que parece anão espiritual, ele não cresce nunca. É a mesma coisa de sempre, nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade, crescendo espiritualmente, e para isso precisamos ter um equilíbrio. O equilíbrio é necessário. Ele clamou a Deus com a sua voz e levantou, ele diz, eu levantei a minha voz. E ele crendo, ele não viu que Deus se inclinou, mas ele creu, Deus está me ouvindo. E isso nunca podemos descrer, sempre devemos crer que Deus está nos ouvindo. Porque nós, como eu já tenho falado, não diga, Deus, eu entro na tua presença. Não, Deus, eu estou na tua presença. Porque se você diz, eu entro na tua presença, então, como é que você estava antes de entrar na presença do Senhor? Estava fora da presença do Senhor? Nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor, ele habita em nossa vida, ele está ligado em nós. Então não podemos dizer, eu entro. Não, eu estou na presença do Senhor, Deus está na minha vida e sei que eu tenho uma ligação direta com Ele. Eu não preciso discar, não. Já tem, a ligação é direta, viu? A ligação é direta. Então ele creu que Deus se inclinou os ouvidos para ouvir. Ouvir o quê? O que ele queria passar ou transmitir para Deus. Então, aqui, comece a recuperar o teu equilíbrio. Se você está com a vida desequilibrada, está aí vivendo altos e baixos, está mais no baixo do que nos altos, né? Está todo desconcertado, está nessa situação que não sabe nem como resolver, ou muitas vezes nem entende por que está passando por tudo isso. Então, esta palavra vai mostrar para você e vai fazer algo tremendo na tua vida, porque é a palavra de Deus. Então, ele diz, no dia da minha angústia, você veja bem, olha só aqui, no dia da angústia que ele foi buscar o Senhor. Está vendo só? Não é assim com muitos, ou até muitos de vocês, não é assim com muitos. No dia da angústia, vai buscar o Senhor. E quando não estava em angústia, você buscava Deus? Hein? Buscava? Porque está dizendo aqui, no dia da minha angústia é que eu fui buscar o Senhor. Ele diz, e estava tão afastado do Senhor, né, que agora ele precisava tomar uma posição muito
muito consolidada. Ele diz: a minha mão se estendeu de noite, porque ele tinha preocupação de se ajoelhar ou de se deitar e cair no sono e perder aquela sintonia com Deus. Então, a minha mão se estendeu de noite, ele ficava com as mãos levantadas e não cessava. E ele diz: a minha alma recusava ser consolada. Por quê? Porque ele não ouvia, na realidade, ele cria que Deus está ouvindo, mas ele não ouvia Deus falar com ele. Não é assim? Muitas vezes você está querendo, Deus não fala comigo, Deus não está falando comigo, eu oro, Deus não fala comigo, mas você está orando só quando está em angústia. E nos outros tempos, que você está bem, é para orar, para glorificar. Se está tudo bem, ora para os outros que não estão bem. Então, essa é a condição que Deus quer de nós, que Deus quer dos seus filhos, orai uns pelos outros. Então, clame ao Senhor com a alma desperta, faça tudo. Muitas vezes aqui, da maioria das vezes, eu oro andando aqui, andando com as mãos levantadas muitas vezes, eu não paro, vou para um lado, vou para o outro, andando para não cochilar, para não perder a sintonia. Porque muitas vezes pessoas se ajoelham ou deitam, ou de alguma forma fica numa posição confortável e ela pega no sono. Isso aí é algo constrangedor, né? Você está falando com Deus aqui porque você dorme. Aí Deus olha, porque está falando comigo e dormiu? Que negócio é esse? Aí temos que botar a mão na consciência e ver, e ver que o erro está em nós. Aí quer que Deus fale desse jeito? Aí Deus não vai falar contigo desse jeito. Nós temos que fazer as coisas para que, com fé, fervor, com esforço, se você tem esse problema de cochilar na oração, ore em pé, ore andando, vai de um lado para o outro, falando, e aí você não dorme, você não perde a tua sintonia com Deus. Então, clame ao Senhor também com gemer contínuo. Você tem que gemer na presença do Senhor, geme na presença do Senhor, chore na presença do Senhor. Ele diz: lembrava-me de Deus e me perturbei. Ele lembrava de Deus e se perturbou, quer dizer, só lembrava quando o negócio estava difícil. Aí ficou perturbado, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então, o que acontecia? Ele estava realmente desequilibrado, ele não mantinha o equilíbrio, ele estava perturbado. Ele começou a se queixar com Deus, fazer queixas com Deus. Deus não vai ficar aborrecido com isso. Nós temos esse direito, podemos fazer, mas tudo dentro, com toda a reverência ao Senhor. E ele diz: e o meu espírito desfalecia, quer dizer, ele não tinha forças espiritual para continuar na situação que ele estava. Ele queria que as coisas mudassem na vida dele, como nós queremos que as nossas coisas mudem sempre na nossa vida. Então, clame ao Senhor com a mente resoluta. Ele diz: sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Na realidade, Deus estava ali dando uma força para ele, para os olhos dele para ele não cochilar, para ele não dormir, né? Então Deus estava dando uma força a ele, porque ele se esforçou, embora com todo o cansaço que estava, com todo o esgotamento que ele estava numa posição para que não dormisse. Ele estava de pé, andando de um lado para o outro, e dessa maneira ele entende aqui: eu estou acordado porque Deus está sustentando dessa maneira, está me dando força, mas ele diz: estou tão perturbado que não posso falar. Chegou um momento que ele não tinha mais o que falar com o Senhor. Chegou aquele momento que ele não tinha mais o que falar com o Senhor. Mas para nós tem uma palavra muito importante que nós devemos sempre lembrar, que o Espírito Santo, ele está presente
em nossas orações. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem o que falar, não tem mais o que falar, falta a palavra para você, mas você está gemendo ali na presença do Senhor. Você está com a mente resoluta ali. Então o Espírito Santo, ele começa a interceder por você, porque ele vê o gemido da tua alma. Ele sabe o que está falando lá, a tua alma no clamor silencioso, ele ouve o clamor silencioso. E aquilo é levado até o trono da glória de Deus, é levado até Cristo, e Cristo vai estar intercedendo junto ao Pai, por você, por mim, quando estamos nessa situação, e temos que crer desta maneira. Mantenha o equilíbrio sempre, lembre-se bem, comece a recuperar a tua esperança. Recorde o tempo de quando tu eras fervoroso, não é isso? Já teve um tempo, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas falam, não tenho mais aquele fervor, parece que eu esfriei. Antigamente era diferente. Muita gente vive nesse saudosismo, mas não podemos viver nesse saudosismo, não. Nós temos que aplicar a nossa vida a uma espiritualidade para que ser fervoroso não saia, o ser fervoroso não saia de nós. Temos que continuar dessa maneira, mesmo que nos lugares que frequentávamos não está mais aquele povo fervoroso, mas você deve continuar, não deve ir pelos outros, vai por você. E ele diz, de noite, chamei à lembrança o meu cântico. Agora ele se lembrou que ele cantava, agora porque não cantava mais. Lembra-se quando você cantava, quando você louvava? Lembra-se? Ele chamou a lembrança. Quer dizer, agora não cantava mais. Certamente agora ele começou a entoar um cântico. Ele diz, meditei o meu coração. Meditar é quando você está meditando, é quando você dá lugar ao Espírito Santo poder estar te trazendo revelações daquilo que você está buscando. E ele diz, o meu espírito esquadrinhou. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava operando na sua oração, no seu clamor, o Espírito Santo já estava operando, lhe dando essas lembranças, porque o Espírito Santo vai mostrando. Não que ele lembrou por ele mesmo, porque o Espírito Santo já estava operando, lembrando ele do tempo que ele cantava, que ele louvava, do tempo que ele meditava, do tempo que ele tinha aquela espiritualidade. E aquilo foi uma ação do Espírito Santo esquadrinhando todo o ser dele para ele se enxergar, E nós temos que muitas vezes nos enxergar para ver como está o nosso estado espiritual, como é que estamos diante do Senhor. Os favores divinos, eles são alcançáveis. Aí ele diz aqui, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Agora ele já está aqui colocando dúvida. Será que o Senhor vai rejeitar? Não, o Senhor não nos rejeita. A própria palavra diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Ainda que eles te rejeitem, eu não te rejeitarei. Então, ele diz para sempre, não tornará a ser favorável? É claro, Deus nos faz passar por isso, como ele passou por isso, para ele se despertar na sua consciência, para mostrar que Deus ia mostrar para ele que o favor dele em relação àquele servo dele que estava ali, nessa situação tão desequilibrada. Deus ia operar para que ele tivesse o equilíbrio necessário para sair daquela situação. E ele diz, cessou para sempre a sua benignidade? Será que Deus não é mais benigno? Ele começa a questionar, colocando assim, como
se Deus, colocando uma culpa em Deus. Será que Deus agora cessou a sua benignidade? Será que Deus não é mais benigno? Acabou-se já a promessa de geração em geração, porque Deus tinha promessa e já estava desconfiando das promessas de Deus? Não, as promessas de Deus, elas são condicionais. Toda promessa de Deus é condicional. A promessa de Deus que ele fez com Abraão foi condicional. Se Israel fosse totalmente obediente, não se inclinasse para a idolatria, eles seriam a nação predominante. Mas eles se inclinaram, aí eles falharam. E quando falha, Deus não vai cumprir a promessa na situação. Agora Deus vai cumprir uma promessa deles, porque Deus fez uma promessa para Abraão, mas essa promessa que Deus fez só vai acontecer em tempos depois que a igreja for tirada aqui da terra, porque ele fez uma promessa. Deus não quebra a sua promessa, mas agora eles vão passar, Israel vai passar por um período extremamente tormentoso, de grande tribulação, sendo que poderiam estar numa outra situação. Por quê? Porque eles falharam, eles quebraram a promessa, e Deus não quebra a sua promessa. Louvado seja Deus. Deus tem promessa na nossa vida, Ele nunca quebra a sua promessa. Mas nós precisamos andar segundo a sua direção, porque nós podemos quebrar a promessa. A salvação é individual, cada um de nós tem a promessa de ir para a glória celestial. Mas se não andarmos direito, se não andarmos conforme os preceitos do Senhor, nós vamos quebrar essa promessa. Mas Deus vai manter a sua promessa no geral, com outros que não quebram. A promessa dele continua. Agora, individualmente, muitos perdem a salvação porque entram no caminho da desobediência. E aí sai fora da promessa. A promessa é condicional à obediência, à fidelidade com o Senhor. E ele disse, eu disse, isto é enfermidade vinha. Agora ele começa a entender que o problema é com ele. É isso que precisamos entender. Que o problema é conosco. Por isso que temos que fazer um exame introspectivo para ver como é que nós estamos diante do Senhor. Ele diz, é enfermidade minha. Isso aí é coisa minha. Deus não tem nada a ver com isso. Eu é que sou errado. E Deus nunca erra, Deus nunca é errado, e Deus nunca pode colocar culpa em Deus. Tem gente que até coloca culpa em Deus. Tem gente que coloca, só se lembra dos outros, não lembra de mim, fica colocando culpa, que Deus faz acepção de pessoas. Tem crente que faz isso. Isso é uma afronta a Deus. Isso é uma afronta a Deus. O errado em todas as situações jamais é Deus, sempre é nós. Nós é que somos, nós é que erramos, nós é que somos falhos. Deus nunca falha, Deus nunca erra. Então ele diz, a enfermidade minha, isso é problema meu, é doença minha, eu estou com uma doença de alma. Ele diz, eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Agora ele começa a se lembrar o tempo que ele via na presença do Senhor. E nós estamos na destra do Altíssimo, estamos na destra do Senhor. Como Cristo está à destra do Senhor, à destra do Pai, no trono da glória do Pai, nós estamos à destra de Cristo. Porque estamos ligados a Ele, através do Espírito Santo do Senhor. Então ele diz, eu me lembrarei dos anos da destra, do tempo que ele vivia na presença do Senhor. Então, como ele se desequilibrou, agora ele começa a se restaurar. Então a pessoa tem que saber que ela é errada, que ela precisa de conserto, precisa se consertar com Deus para ela voltar a ter uma vida equilibrada. E passando por isso, então ela vai crescer espiritualmente, ela vai se fortalecer espiritualmente. Temos que compreender que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O nosso caminho, muitas vezes, deixamos de seguir esse caminho perfeito. Queremos seguir os nossos passos por conta própria. Muitas vezes não queremos ouvir a direção daquele que cuida das nossas almas.
não queremos seguir a direção do pastor que doutrina, muitas vezes sai fora, vai para outro lugar, simplesmente abandona de qualquer maneira, nem dá satisfação. Isso aí é uma afronta, Deus não se agrada disso. Está num lugar que tem doutrina, que tem ensino, que tem compromisso com a obra do Senhor, e pessoas porque entram em conflito com um, conflito com outro, eu vou sair porque eu não gosto dessa pessoa, eu vou embora. Para com isso. Nós não podemos, isso aí é algo extremamente grave diante do Senhor. Temos que suportar-nos uns aos outros. Temos que suportar-nos uns aos outros, mesmo que a pessoa seja chata, seja tinhosa, seja afrontosa, tem que suportar uns aos outros. Uma hora para. Agora não podemos criar rixosidade e raiz de amargura dentro do corpo de Cristo, porque isso é algo que prejudica nós mesmos. Pessoa até que se ira. Aí pira com outro irmão, com outra irmã. Se ira, está cheio de ira. Só que a ira não afeta a pessoa que você está voltada a ira para essa pessoa. A ira afeta o irado. A ira afeta o irado, porque uma pessoa irada, o cérebro dela, o intelecto dela, fica em confusão, fica desequilibrado e traz um monte de sequelas, traz problemas físicos, problemas de alma, não é isso? Angústia, depressão, já traz um monte de coisa, porque a ira provoca tudo isso, que deixa a mente descontrolada, sai fora do seu equilíbrio. Então ele diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Agora ele vê, agora ele entende. Ele entende onde está a presença do Senhor. É ali que eu tenho que me fixar. Eu tenho que me fixar ali, na presença do Senhor, no santuário do Senhor. O santuário do Senhor. Onde está o santuário do Senhor? Hein? Você sabe onde está o santuário do Senhor? Olha para o teu interior. Olha quem está ligado ao templo. Você é santuário do Senhor. Porque o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, habita em você. Você é templo do Senhor. Como eu digo, não existe mais templos físicos. Não existe mais templo físico. A igreja que você congrega, de concreto, seja lá do que for, de madeira, aquilo ali não é templo, é uma casa de culto, um lugar de oração, um lugar de louvor, mas não é templo. Templo, o santuário, é você, porque aquele que habita em você, ele é santo. Esse que habita em você, ele é santo. Você tem que estar em total comunhão com Deus, para que ele tenha a condição de estar operando na tua vida. E ele diz, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Existe algum outro Deus? Não existe. Deus, deusa, não existe. Intercessora, não existe intercessor. Quem é tão grande como o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Não existe. Só Ele é o verdadeiro Deus da humanidade toda. Ele que gerou todos os espíritos em toda a humanidade. Ele é o Pai dos espíritos. E o mundo não sabe disso. E o mundo se volta para o diabo pela sua ignorância ou por influências de homens e mulheres que são usados pelo demônio. Mas ele entendeu quem é Deus tão grande como o nosso Deus, que tinha muita idolatria lá em Israel. Mas ele entende que ele tinha que estar totalmente voltado para o Deus de Israel, e nós temos que estar totalmente voltado para o nosso Deus. Compreenda que o poder divino é notório. Ele diz, tu és o Deus que fazes maravilha. Ele entendeu, Deus fez maravilha na minha vida. E nós podemos entender
E você pode dizer com todas as letras. Você pode dizer agora com todas as letras, olhando para você. Deus fez maravilha na minha vida, porque eu não sou mais como eu era antes. Eu não sou mais aquele pecador que estava lá na imundícia do pecado, fazendo coisas que não devia fazer. Agora não. Deus fez uma maravilha na minha vida, Ele trouxe, Ele veio habitar em mim. Eu abri a porta, Ele entrou, está na minha vida. Então Ele está fazendo maravilha na minha vida. Ele trouxe paz, trouxe amor, trouxe um fortalecimento espiritual, nos deu poder sobre Satanás. Quantas maravilhas Deus tem feito na nossa vida. Nos transformou, está nos usando a serviço do seu reino. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus! Ele disse, tu fizeste notória a tua força entre os povos. E Ele fez mesmo. Na cruz do Calvário, Deus fez notória a sua força, quando Jesus Cristo ali venceu o mundo, a carne e o diabo. Venceu todas as forças contrárias e foi vitorioso. E nos deu poder para vencer o mundo, a carne e o diabo. Vencer todas as forças contrárias, desde que mantemos a nossa vida espiritual dentro desse equilíbrio necessário. Nos altos e nos baixos, mantenha o teu equilíbrio e nunca se desespere. Confia no Senhor, confia nele e Ele tudo fará na tua vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando que domingo pela manhã nós temos a escola dominical, às 10 horas da manhã por live. Convide pessoas, convide seus amigos para que estejam participando desses estudos bíblicos, né? E à noite temos lá às 19 horas, lembre-se bem, 19 horas, domingo à noite lá é presencial, 19 horas, tá? O nosso culto presencial e o culto por live para aqueles que não puderem ir. Mas quem puder ir, irmãos, vai lá. Aqueles que estão muito tempo sem ir, faz lá uma visita lá. Não vão cantar visitante seja bem-vindo para você não, viu? Vai lá, canta, vai lá, participa do culto. A gente quer ver vocês com distanciamento, com todos os cuidados. Já foi vacinado? Então, põe a máscara direitinho, vai. Não se acomode agora. Só você crente em casa, assistindo live. Vamos parar com isso, né? De vez em quando dá uma chegadinha lá, pelo menos, né? Fazer uma visita para nós lá, tá bom? Participar do culto junto com a gente. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe todos vocês e a paz do Senhor para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.